Boa noite, gente, todos e todas bem-vindos aqui ao canal Filosofia de Primeira. Com vocês aí, mais uma temática da pós-modernidade nessa série que eu denominei de Metanoia. E trazendo mais um dos grandes temas aí. E começo com vocês aí num pensamento aqui, direto ao texto. Com um pensamento aqui, um aforismo de alguém bastante conhecido, ou que vocês já pelo menos ouviram falar. Não sei o que eu quero ser, mas sei muito bem o que não quero me tornar. Nietzsche, reconhecido aí pela sua forma muito como posso dizer para vocês, bastante apurada, um sujeito bastante refratário às mudanças da sociedade, mas uma outra hora a gente pode falar mais dele, mas usando ele muito como referência aí sobre essa crítica social. Então vamos direto ao texto com vocês aqui. O sujeito e a tecnologia. Quando falamos de sujeito, nos referimos ao ser dotado de inteligência, percepção de mundo real. O ser racional, social, com uso de faculdades mental e múltiplos saberes. Aquele capaz de adquirir conhecimento pleno. Por conhecimento, nós podemos entender que, como interação entre o ser cognoscente sujeito com o cognoscivo, com o mundo como objeto alcançado. De interação simbólica, aparência, realidade, linguagem. Essa palavra tecnologia há algum tempo passou a fazer parte do nosso cotidiano, mas ela já vem lá dos gregos, técnica, arte, modo de fazer, como resultado da teoria, com a ideia da praxis, ação, que logo temos a criação, poiesis. Assim temos o conhecimento, episteme. Então, para ver tecnologia ou ciência de fato, é preciso a soma da ideia e teoria com a prática ligada ao modo de ter a criação final. Caso contrário, seria uma mera opinião. Já de forma rápida, no mito da caverna de Platão, temos essa ontologia do mito, no caso da opinião, com o mundo das ideias, sensível, inteligível, como processo evolutivo histórico das civilizações do homem e de toda a ciência. As tecnologias se tornaram o grande desafio para o homem e sua convivência mútua. Este homem que vive no seu lar ou casa, oikos, seus hábitos, ethos, é chamado de animal laborium. Tem as suas atividades privadas para a sua subsistência de raça. Contrasta com aquele ser coletivo e fazedor de coisas, denominado Homo faber, como as interações no ambiente público. Sendo isso, é fato constatado que esse novo paradigma social, onde a tecnologia se tornou um substrato às relações dos entes, talvez não tão humanas assim, cada vez mais técnicas e impessoais. Porém, não se deve negar que a tecnologia abriu o caminho do processo científico, do progresso científico, dando que é impossível hoje não pensar em novos remédios, novas descobertas da ciência sem a presença dela. Tornou-se indissociável ao planejamento de políticas urbanas sustentáveis. Já temos hoje o conceito de cidades inteligentes, as Smart Cities. A sua utilidade ajudou a mudar a concepção aos novos
meios de massa. O impacto disso com as chamadas sociedades tecnocratas e perceber o seu coletivo todo alocado em conectividade mundial via rede social. Lá dentro o sujeito consegue dar vazão aos seus ímpetos mais humanos, animalescos, o desejo, a dor, o ódio, etc. Protagoniza as suas opiniões e pontos de vista, radicaliza os discursos mais pífios. As relações humanas passaram a ter uma performática virtual. O processo de alienação social passa a ter um componente tecnológico célere. Isso impulsiona um processo de isolamento muito mais rápido, gera adoecimento emocional e suas dependências, em muitos casos, depressão, ansiedade, até suicídio e outros problemas de ordem emocional e mental. Então, o que eu quero dizer com o texto aqui? Hoje se fala muito dessa relação do sujeito e a tecnologia, né? Quais os limites do progresso? Podemos assim dizer, com um ponto de partida. Hoje se fala muito da tecnologia, aliás, por exemplo, da inteligência artificial. Hoje está um grande debate se ela, até que ponto ela é permitido. Hoje se fala da tecnologia sobre o impacto, por exemplo, no mercado de trabalho, sobre as questões aí de coisas que o homem fazia e hoje as máquinas fazem, né? Com o processo de globalização, como as fronteiras físicas caíram por terra e se tornaram fronteiras virtuais, e toda a tecnologia de comunicação que nós temos hoje, é possível ver esse vídeo do outro lado do mundo, no Japão, por exemplo, coisas que há décadas atrás, ou há 100 anos atrás, nem se pensaria, talvez, ou se sonharia, uma espécie de sonho, mas que hoje é uma coisa tão natural. E hoje se fala, por exemplo, quando foram feito o primeiro clone, acho que da ovelha Dolly, se vocês lembrarem, se levantou o debate da ética, até onde é permitido essa capacidade de criar-se, né? Como até onde o homem pode brincar de uma espécie de Deus e demiurgo, e a tecnologia, essa palavra técnica, que hoje impacta a nossa vida de forma bastante cotidiana, né? Por exemplo, na área da comunicação, há anos atrás, por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, ou ainda antes das grandes guerras do século XX, como demorava para sabermos notícia do outro lado, demorava até dias via carta. Hoje em dia, uma notícia pode chegar a alguns segundos, alguns minutos, de forma muito rápida, o que acontece do outro lado do mundo, o que não se pensaria há 100 anos, 200 anos atrás. Porque esse processo de revolução industrial, onde o sujeito, qual o grande ápice da revolução industrial? Foi o que? A mecanização da manufatura, ou seja, produzir mais rápido. E o artifício perde o monopólio de toda a criação e passa a fazer de forma mais sintetizada parte do processo. Então, quando falamos de tecnologia, por exemplo, quais os limites? Por exemplo, esse celular, essa câmera aqui, esse computador, esse PC, amanhã ele praticamente já não tem o mesmo valor, porque acaba sendo substituído por uma tecnologia mais eficaz, capaz de atender com mais rapidez a necessidade do que precisa.
Por exemplo, a questão das máquinas, né? Quando você pega, por exemplo, aquele clássico do Charles Chaplin dos tempos modernos, é um clássico da própria filosofia que coloca o homem ligado à máquina, ou seja, o homem ligado à tecnologia. Se você for pensar de uma forma mais atual, até que limite a tecnologia impacta nas sociedades hoje de rede, nas sociedades mais tecnocratas, o uso das redes sociais e como isso impacta na nossa mente, né? A ciência tem feito pesquisa, essa que chamamos de dependência tecnológica. Por exemplo, qual a reação que isso acontece dentro do cérebro humano, do pensamento, isso é feito por vários especialistas aí de várias universidades do mundo afora e neurocientistas, pesquisadores do comportamento da mente, gente que produz ciência o tempo todo. E até que ponto essa tecnologia nos torna mais humanos e até que ponto essa tecnologia nos torna cada vez menos humanos, ou seja, nos torna mais desumanos, ou seja, sem a questão dos sentimentos, das afeições. Então, quando a gente fala entre sujeito e tecnologia, é como percebemos esse mundo que toda hora ele muda, ou seja, nós podemos dizer que o sujeito da tecnologia é aquela metáfora ou de um sujeito que está cada vez sendo soterrado por uma avalanche de novas tecnologias e novos conceitos. Ou seja, o que eu faço hoje, amanhã terá um novo modo de fazer. Então, quais os limites, como nós lidamos com tanta mudança célere, ou seja, muito rápida, ao mesmo tempo, como as pessoas agem, como as pessoas reagem, como as pessoas percebem toda essa mudança de mundo a partir de uso da tecnologia. Por exemplo, para falarmos com a pessoa, aqui nós usamos, ou seja, usamos mais instrumentos, não é? Ou seja, há um tempo atrás usamos o telefone, a carta, com mensagem. Hoje usamos o telefone, os memes, as mensagens instantâneas. Até que ponto isso impacta na nossa vida? Essa é a grande questão.